Esse culto não é sobre nós, querido. Não é sobre a vida de cada um de nós, não é sobre aquilo que anseiamos, mas é sobre o nosso Deus. É um culto de louvor e adoração ao nome dEle. Então tenhamos um tempo de reverência agora também. Aquiete o seu coração para que oremos e entreguemos esse tempo ao nosso Deus. Senhor amado, meu Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua obra em nossas vidas. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro e o Senhor se entregou por nós, ainda sendo cada um de nós miseráveis, pecadores, perdidos em nossos próprios pensamentos e desejos. E ó Deus amado, agora nós consagramos este tempo de louvor, de adoração, de aprendizado, de comunhão ao Senhor. E nós clamamos, ó Deus, para que Tu venhas com Teu Espírito Santo e dirijas as nossas vidas, ó Deus. Que ninguém nem nada, ó Pai, apareça ao Senhor e a Sua poderosa atuação. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas. Caso tenhamos cometido algo que não nos lembremos agora, ó Pai, isso também está diante do Senhor e eu clamo. Perdoa os pecados, ó Deus, da Sua igreja. Ó Deus amado, continua a derramar da sabedoria necessária sobre cada uma das pessoas que farão uso do microfone, que estarão na comunicação, ó Deus, do louvor. Abençoa, ó Pai, derrama da Sua graça, da Sua sabedoria, a pregação, a ministração da Sua palavra. Esteja derramando do Seu amor sobre a vida do nosso pastor José Carlos também, onde ele está agora, no compromisso. E que o Senhor venha, ó Pai, e ministre a vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus, e que saiamos daqui edificados no Senhor, através da Sua palavra. Para honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. Amém. Enquanto eu orava, eu lembrei-me do outro recado. O pastor José Carlos está num compromisso, então ele não está presente nessa noite. Que Deus nos abençoe e derrame da Sua graça e do Seu amor. Amém, queridos? Flávia. A graça e a paz. Boa noite a todos. Os pequenininhos de 2 a 9. Podem subir com a tia Rita, com o tio Fábio. Muito gostoso para o cultinho de vocês. Queridos, vamos nos colocar em pé para um momento de louvor ao Senhor. Que você possa usar a melodia das canções, as letras, os instrumentos, para, enquanto estiverem sendo tocados, enquanto a música estiver sendo tocada, que você use esse momento para se prostrar diante do Senhor, para adorá-lo, para agradecê-lo pelo que Ele tem feito na sua vida. Esse é um momento seu com o Senhor está aqui, como o Quinho já orou, já entronizou o Senhor aqui nessa noite. Nós viemos aqui para cultuá-lo, para adorá-lo. Não perca essa oportunidade. Abra o seu coração diante do Pai, abra o seu coração diante do Filho e do Espírito Santo que estão aqui nessa noite. Erga as suas mãos, bata palmas, abra os seus lábios. Faça como o seu coração desejar, de modo a agradar aquele que é único e digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Erguemos nossas mãos, Sua alegria é nossa força. Nos prostramos, o adoramos, quão grande e tremendo Ele é. Juntos cantamos.
poderoso. Sua glória enche a terra, céu, Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra, sua glória enche a terra. Senhor, tu és santo, santo, santo e poderoso. Nós te adoramos, te exaltamos, te entronizamos. Aleluia, Deus. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, santo. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, santo. Aleluia. Nosso Deus é um Deus santo e poderoso. O Senhor também é a nossa luz, a nossa proteção, o nosso refúgio, a nossa força. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei eu? Mal algum temerei, porque o Senhor é a minha força e Ele está comigo. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, a quem então eu temerei? Se contra mim um exército se acampe, mesmo assim não temerei. Confiarei na força do meu Deus, esperarei o Senhor agir por mim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, a quem então eu temerei? Eu não temerei nada. Se contra mim um exército se acampe, mesmo assim não temerei. Confiarei na força do meu Deus, esperarei o Senhor agir por mim. O Senhor agir por mim. O Senhor agir por mim. Aleluia. Aleluia. Durante a próxima canção, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, entregar ao altar do Senhor como oferta suave. Primeiro, algum presbítero precisa trazer o gasofilácio, que eu acho que esqueceram. Já foi providenciado. Eu não tinha reparado que não estava aqui. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero
Levanta minhas mãos a Ti, Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Mantenha suas mãos erguidas. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Derramamos os nossos corações. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar, diante do Teu altar. Senhor, recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Nós erguemos os nossos braços, erguemos as nossas mãos, porque não precisamos de nada daqui desse mundo. Erguemos os nossos, ó Deus, largando tudo que aqui temos, tudo que aqui podemos representar ou buscar. Nós não precisamos de nada disso. Nós erguemos as nossas mãos em total rendição ao Senhor, declarando que Tu és o único, ó Deus, o único Senhor das nossas vidas. Nós nos rendemos a Ti. Declaramos o Teu senhorio nas nossas vidas. Recebe, Senhor, os nossos corações quebrantados na Tua presença. Recebe, ó Deus, o nosso clamor de desejo, ó Deus, de estar na Tua presença, mesmo quando somos falhos, mesmo quando erramos, mesmo quando damos um passo em falso, ó Pai. O Senhor conhece os nossos corações. Corrige-nos, ó Pai, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, ajuda-nos a testemunharmos o Teu amor, porque o Senhor é tão bom conosco, o Senhor é tão maravilhoso, tão grandioso, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a falar do Teu amor, ajuda-nos a viver uma vida de santidade, que não precisemos abrir os nossos lábios, que ao olharem para nós, vejam o reflexo do Senhor. Que ao se achegarem perto de nós, sintam o doce perfume da Tua presença, ó Deus. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Nós erguemos as nossas mãos a Ti, ó Deus, como rendição ao Senhor, que é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Ó Deus, aceita, Senhor. Ajuda-nos a viver uma vida de santidade. Ajuda-nos, Senhor, a cantar e a viver o Teu amor, ó Deus, aonde quer que andemos, aonde quer que pisemos. Conduz-nos, ó Deus, pelo Teu Espírito, no amor do Teu Espírito Santo, com a vida de cada um de nós, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Dos montes correm para o mar, Teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te.
coração exultar. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Aleluia. O amor do Senhor pela sua vida é tão grande. Deus deseja derramar mais e mais do amor dele, da graça dele, da misericórdia e do favor. O Senhor tem prazer em nos abençoar. O Senhor tem prazer em se fazer presente nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor. Louvado seja, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. É muito bom sentir o amor de Deus nas nossas vidas. Eu queria convidar você que talvez tenha um pedido de oração, que quer colocar o nome de alguém ou alguma situação diante do Senhor. Eu gostaria de convidá-lo a vir aqui à frente. Nós vamos cantando uma canção que diz: cobre-me, Senhor, com as tuas mãos, cobre-me com o teu poder. Ainda que haja trovões no céu, ainda que o mar se agite, eu confiarei no Senhor e esperarei. Que você possa cantar essa música já recebendo a bênção do Senhor. Não é porque a oração será depois, porque o agir do Senhor é independente de cada um de nós, independente de quem está aqui à frente, de quem está falando ou ministrando. Que o Senhor derrame a bênção que você tem clamado, que você tem pedido. Que você possa sentir a presença do Espírito falando no teu coração a resposta que você precisa. Se você tem perguntado algo para o Senhor, abra os seus ouvidos e o seu coração, porque Ele irá, Ele falará com você. Creia nisso. Cobre-me, Senhor, com as tuas mãos e com o teu poder. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder.
em ti. Sabe bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar revolver sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas do meu descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Quão precioso, não é, esse tempo onde nos reunimos como corpo de Cristo e como Deus ministra aos nossos corações. Isso é tremendo. Eu quero convidar você agora para que coloque-se totalmente diante do Senhor, corpo, mente, coração, com o seu espírito, para que você possa receber de Deus a resposta para as suas aflições. E que o seu coração seja moldado, seja formatado conforme o querer dele. E que as nossas vidas possam colocar-se totalmente diante desse Deus, para que assim Ele possa ministrar aos nossos corações. Que Ele possa aliviar o fardo, para que Ele possa reproduzir aquilo que deseja em nossas vidas. Coloque-se diante de Deus. Peça o perdão dos pecados. E clame pela direção dEle, pelo Espírito Santo dEle. Ó Deus amado, muito obrigado, ó Pai, porque Tu estás aqui presente em nosso meio com Teu Espírito Santo, ó Deus, com toda a Sua soberania, Pai, reinando com toda a autoridade, ó Deus, que cabe ao Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor enviou Seu Filho Jesus Cristo, ó Deus, para morrer pelos meus pecados, pelos pecados da Tua igreja, pelos pecados de cada um destes irmãos que estão aqui, ó Deus, com o coração contrito, quebrantado, clamando pelo Senhor, seja de joelhos, seja em pé, seja sentado, ó Deus, e nós clamamos ao Senhor para que Tu venhas e dirija-nos, ó Deus, conforme o Teu querer. Ó Pai, pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, como já falei, ó Deus, que eles não façam separação entre nós e o nosso Deus que Tu és. E ó Deus amado, que Tu venhas e atendas, ó Pai, a nossa oração. Ó Deus amado, nós temos aflições, passamos por muitas dificuldades, e a Sua palavra nos fala, nos exorta, para que tenhamos bom ânimo, pois o Senhor venceu o mundo e venceu essas lutas e essas dificuldades. Ó Deus amado, em nome de Jesus, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, seja a nossa ansiedade, seja o nosso desejo por ver as coisas acontecendo no nosso tempo, que o Senhor nos ajude na batalha contra estas coisas, Pai, e que assim possamos desfrutar da plenitude do Senhor em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, na batalha diária contra o pecado que tenazmente nos assedia, que possamos abandoná-lo, ó Pai, totalmente, e possamos levar uma vida em santidade. Ó Deus amado, eu Te clamo neste momento que Tu venhas com Teu Espírito Santo sobre a Igreja Evangélica Livre em Valinhos. Derrama, ó Deus, Espírito Santo. Derrama, ó Deus, do convencimento do Espírito Santo em todo lugar, todo aquele, ó Deus, que sentir que existe algo que precisa ser entregue ao Senhor, que neste momento essa pessoa faça. Que essa pessoa não fique lutando, querendo carregar com suas próprias forças o fardo, ó Deus, mas que ela possa repousar na Sua grandeza e na Sua soberania, e entregar-se totalmente diante de quem Tu és, Pai. Seja uma situação familiar,
uma situação que quer ter o controle da família e das relações, dos relacionamentos. Que esse irmão possa colocar isso diante do seu altar, e essa irmã, ó Deus, e repousar em quem Tu és, em Tua soberania. Seja a situação de trabalho, Deus, uma situação ou de provações, de tribulações, tentações, sustento. Derrama da Sua graça e visita esse irmão, ó Deus, que agora clama ao Senhor nessa área. Seja na área física, saúde, Pai. Oh Deus amado, como passamos por situações em que sentimos dores, e essas situações abalam, mexem com o nosso humor, com o nosso temperamento, com quem somos, e nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Venha, ó Deus, e ministra da Sua cura, ministra do Seu poder, ó Pai. Nós Te clamamos pela cura da nossa alma, da nossa vida, Deus. E que o Senhor venha e atue poderosamente nas nossas vidas, e que percebamos assim, ó Deus, que é o Senhor quem atua em nós. Ó Deus amado, derrama da Sua graça, derrama do Seu amor sobre o coração de cada um aqui, ó Pai, que está enfrentando uma batalha com relação à fé, com relação à confiança de que Tu estás no controle de todas as coisas. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Deus, que possamos nos entregar totalmente ao Senhor, ainda nos momentos em que não sabemos como devemos orar. E obrigado, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo intercede por nós agora, até mesmo com gemidos inexprimíveis, porque somos fracos, somos limitados. Venha, ó Deus, e ministra o coração de cada um desses irmãos, ó Deus, e que possam desenvolver a fé na Tua cruz e na Tua palavra, fundamentar a vida no Senhor. Ó Deus amado, que a Tua igreja possa olhar para a história e ver a atuação poderosa do Senhor, e assim conseguir encarar o presente, ó Deus, agradecido, e dar passos largos, ó Deus, rumo à soberana vocação que o Senhor deu a cada um dos irmãos aqui desta igreja. Que em nome de Jesus as nossas vidas sejam realmente transformadas pelo Senhor e pela Sua palavra, Deus. Que a Tua graça, o Teu poder conosco através da vida do Hélio nessa noite. E que assim, ó Deus, saiamos daqui transformados para a honra e para a glória do Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a perceber quem Tu és. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos completamente para o Senhor, para a honra e glória Tua, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Deus. Amém, Deus. Amém. Pode voltar ao seu lugar. Que ainda cheios de falhas como somos, Ele deseja para as nossas vidas. A sua vida é um vaso nas mãos do Senhor, e Ele deseja usá-lo para a honra e glória do nome dEle. A próxima música que nós vamos cantar diz isso: Senhor, sonda-me, usa-me. E se você entende que o Senhor tem esse desejo para a tua vida, e Ele tem para a vida de todos nós, se você entende que o Senhor deseja usá-lo para a honra e glória do nome dEle, queria convidar você a ficar em pé e cantar essa canção com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, como uma oração, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Usa-me conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Capacita-me, ó Deus, porque eu sou fraco, sou limitado e sou incapaz. Mas a porção que vem do alto sobre a Tua vida faz com que você faça coisas incríveis, sobrenaturais. Isso é a unção do Senhor, é o poder de Deus sobre a sua vida. Você pode ser luz aonde estiver. Você pode ser um farol, você pode ser uma ponte. Seja instrumento nas mãos do Senhor. Seja vaso de honra nas mãos dEle. Amém?
enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Toma, Senhor, esse louvor, esse momento de adoração que tivemos como oferta suave ao Senhor. Fala aos nossos corações agora através da tua palavra, Deus. Ensina-nos, molda-nos, quebranta-nos, conforme acabamos de cantar, ó Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder estar na tua casa nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Há 400 mil cristãos na corte. A cada 4 cristãos, um está preso. Nós ouvimos o que eles falam. A Coreia é o país mais rico do mundo.
eu pergunto: por que há tantas pessoas com fome? Nos dizem para adorar Kim Jong-il. E nós pensamos: por que esse Deus é tão cruel? Nós não sabemos por quê. Meu amigo Kim Xiumin, um ótimo pai com crianças lindas, trabalhador, homem educado, ele queria uma vida melhor para sua família. E ele arriscou a sua vida fugindo para a China. Encontrou trabalho, descobriu o que era a Coreia, aprendeu sobre Deus. Conheceu pessoas que seguiam a Jesus Cristo e se tornou um seguidor dele também. Ele tinha um plano. Voltaria para casa e contaria para a família e amigos sobre Jesus Cristo. Mas antes de retornar para a Coreia do Norte, foi preso pela polícia chinesa. Ele foi entregue para a polícia da Coreia e disseram que esteve com cristãos na China. Depois que foi levado para a Coreia, nós soubemos o ocorrido. Soubemos da tortura, mas ele não entregou ninguém. Ele nunca entregou os cristãos. Ouvimos dizer que ele nunca, única vez, renunciou a Jesus. Ele foi fiel. Mataram meu irmão Kim Xiumin. Kim Xiumin consta como apenas um dos muitos casos de tortura e assassinato não divulgados na Coreia do Norte. Faça algo. Hoje. Boa noite a todos. Muita alegria poder compartilhar com os irmãos algo da palavra de Deus. O vídeo que acabamos de assistir é uma propaganda do que vamos ter semana que vem. Semana que vem, dia 3 de junho, é um dia lembrado no mundo inteiro, em igrejas do mundo inteiro, como o Dia da Igreja Perseguida, onde igrejas do mundo inteiro se levantam para orar e também para falar a respeito dessas igrejas que são perseguidas. E nós vimos esse vídeo da Coreia do Norte, e a Coreia do Norte é considerada o país com o maior índice de perseguição ao cristianismo. Muitas vezes nós pensamos que a perseguição é só devido à religião, mas também ela ocorre devido a posições políticas, a posições de governo. E no caso da Coreia do Norte é o comunismo que lá existe, e o cristianismo é proibido lá. E a perseguição é muito grande. E hoje nós vamos falar um pouco, não de igreja perseguida, a gente vai deixar o filé mignon para a semana que vem, mas a gente vai falar um pouco de igreja e qual é o nosso papel como igreja. Mas antes eu queria reconhecer duas pessoas, elas estão nos visitando, o Alan e a Lisiane. Deus abençoe vocês, vocês são muito bem-vindos. Os irmãos ao lado podem cumprimentá-los e sintam-se aqui em casa. E hoje a gente vai falar um pouco, não apenas da igreja perseguida, mas da igreja de Cristo. E como nós, como igreja, fazemos parte da grande solução. E se nós fazemos parte dessa grande solução, não é por nossa causa. Fazemos parte dessa grande solução pela misericórdia, pela graça de Deus, porque por nós mesmos, nós não poderíamos
fazer parte, nós não teríamos condições, não teríamos capacidade de fazer parte dessa grande solução. Isso porque, principalmente, a raiz do problema também existe em nós. E quando a gente pensa em uma solução, na verdade a solução ela surge por conta de um problema. E depois do problema, a gente, em geral, para solucionar o problema, precisamos primeiro entender o problema, depois buscar quais as consequências do problema, quais os sintomas ou os efeitos que esse problema causa, e finalmente buscar linhas de ação, métodos de ação para solucionar e para atacar o problema. Então, vamos primeiramente estudarmos e pensarmos neste problema. O conteúdo que vamos ver hoje provavelmente não é novidade para a grande maioria daqui, que está aqui reunida, ou até mesmo que talvez nos acompanhe pela internet. Mas este conteúdo, ele é importante para a gente pensar, repensar diversas vezes durante a nossa caminhada. Então vamos abrir no livro do Gênesis, no capítulo 3. E vamos primeiramente ver o problema. O problema está em Gênesis 3, vamos ler de 1 a 14. Todos abriram? Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu também, e deu também ao marido, e ele comeu. Assim abriram-se então todos os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E respondeu: ouvi a voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó os dias da tua vida. Vamos orar e entregar esse momento nas mãos do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. E que o Senhor possa mostrar os planos e propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Que ela venha nos fortalecer, que ela venha nos dar direção e venha também, se necessário, nos corrigir e nos
nos levar de volta ao teu caminho. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então nós lemos agora a respeito desse problema, que foi a queda do homem devido ao pecado. Então o grande problema e o qual é necessário a solução é o pecado do homem. E se nós observarmos este problema, este pecado, ou a tentação que foi feita ao homem e ele caiu, a gente pode observar 4 áreas em que o ser humano é errado. Então a primeira área é a área espiritual. Deus, ele disse que do fruto da árvore que estava no meio do jardim, eles não deveriam comer. Portanto, se eles assim fizeram, eles desobedeceram uma ordem de Deus. E também eles buscaram ser iguais a Deus. E a tentação, a serpente diz, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. A serpente, ela traz a tentação ao homem, à mulher, mas depois o homem também aceita. Então, os dois pecaram e o homem tenta jogar a culpa na mulher, mas ele também tem responsabilidade, porque ele não era muito bobo. Muito, né? Um pouquinho era, mas não muito. E ele cai na tentação juntamente com a mulher. E é interessante a gente observar aqui, então, que na área espiritual eles são afetados, porque eles desobedecem uma ordem de Deus e fazem isso com o intento de se igualarem, pelo menos no aspecto de conhecer o bem e o mal. Eles fazem isso no intento de se igualarem a Deus. Então isso afeta a área espiritual do homem. Também afeta a área mental, a área intelectual, a área cognitiva. A gente pode estender também para a área emocional, porque eles veem que o fruto era atraente para dar comento. E eles também sabiam que estavam fazendo algo errado. Então a gente também pode perceber uma ação na área intelectual. E com esse pecado também essa tentação ataca a área intelectual do homem, assim também como a área física, pois eles comeram o fruto, e além disso esse fruto era agradável aos olhos. A tentação também tem um aspecto físico e vai afetar a área física do ser humano. E além disso também a área social. É interessante que quando Deus nos questiona a respeito da queda, o que acontece? O homem tenta jogar a culpa na mulher. E a mulher também tenta jogar a culpa na serpente, mas é afetado o relacionamento entre os dois. E a tentação também, ela ataca e afeta a área social no sentido de relacionamentos. De relacionamento entre pessoas. Visto isso, podemos pensar também nas consequências que a tentação e o pecado traz para o homem. E da mesma forma, as consequências, elas vão atacar e vão surgir nessas áreas. Na área espiritual, eles se escondem de Deus, o homem e a mulher se escondem da presença de Deus entre as árvores do jardim. Por quê? Porque o relacionamento com Deus é quebrado por conta do pecado. E as consequências a gente pode ler e estudar de uma forma bem abrangente no que está escrito na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas 5, de 19 a 21.
Aqui nós podemos ver as consequências ou onde o pecado afeta a vida do ser humano. Esse texto fala das obras da carne. Ele diz que as obras da carne são conhecidas e são o quê? Prostituição. Prostituição vai afetar o quê? Afeta o físico, a área física do homem. Também afeta o emocional, ou seja, a área intelectual, cognitiva do homem. Impureza, lascívia, da mesma forma, prostituição, idolatria, feitiçaria, afetam a área espiritual. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas. Isso vem afetar a área de relacionamento, a área social. Continuando, bebedices, glutonarias, afetam a área física. Então, os frutos da carne, eles afetam todas as áreas do ser humano. Continuando, o texto, só para nós terminarmos. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que coisas praticam. Então a gente vê as consequências do pecado agindo em todas as áreas do ser humano. A gente percebe que na área intelectual, mental, os olhos são abertos e eles se deparam com a situação deles, de pequena, agora, daquele momento, caída, e eles se deparam com essa situação. Na questão física, o homem ele passa a morrer. Em Gênesis 3,19, do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Em Romanos 6,23, o texto diz que o salário do pecado é a morte. Ele diz isso na primeira parte. É uma morte física e também espiritual. Então, de certa forma, também afeta a área espiritual do homem. Mas se nós continuarmos, Romanos 6,23, a gente pode dar uma espiadinha no próximo ponto, porque o texto diz, como eu já falei, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a gente começa a vislumbrar nesse texto a solução. Só que a gente deixa a solução para daqui a pouco. Também consequências na área social, na área relacional. Em Gênesis 4:8, falou Caim com o seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. A gente vê o assassinato de Abel, e a partir desse momento a gente observa o pecado trazendo sofrimento para outras pessoas através de pessoas. O meu pecado pode trazer sofrimento e consequências na vida de outras pessoas, pode defraudar outras pessoas, pode ferir outras pessoas, pode trazer dissensões, pode trazer divisões. Então, essa área relacional é afetado, e isso são consequências do pecado do homem. Se temos as consequências, também nós encontramos a solução. Nós podemos observar, em primeiro lugar, o problema, as consequências do problema, e vamos buscar a solução. E a solução já é profetizada por Deus em Gênesis 3,15. Podemos voltar lá para o começo. Gênesis 3,15. Deus, ele
O versículo 14 ele fala com a serpente e continua falando com ela no 15, dizendo o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua herança e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse texto, está falando sobre a descendência da mulher, e essa descendência seria, e se refere a Cristo, que iria ferir a serpente, que iria ser ferido no calcanhar pela serpente, mas iria esmagar a serpente com o seu pé. E isso é a obra que Cristo fez, culminando com a cruz e depois a ressurreição. E na cruz, ele paga todos os pecados da humanidade e traz a grande solução para o problema que foi criado lá atrás. Né? E o ferimento no calcanhar se refere ao sofrimento, aos ferimentos que ele teve na cruz. Mas ele derrota a serpente, aquilo que ela causou naquele momento, trazendo com o seu sacrifício o perdão de Deus para todos os pecados da humanidade. Isso, com certeza, não é novidade para os irmãos, ou para, pelo menos, a grande maioria, mas são coisas que devemos sempre relembrar. Né? E devemos ver também que essa solução, ela afeta todas as áreas. Em 2 Coríntios 5, de 17 a 19, nós temos um texto da palavra de Deus que mostra como essa solução afeta a área espiritual. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o mistério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Então nós vemos aqui que a área espiritual, ela é solucionada, porque através de Cristo e da obra de Cristo na cruz, Deus reconcilia consigo o mundo. Então aquele relacionamento do homem com Deus, que é quebrado no início, que é quebrado na queda, ele é reconciliado com Deus, através da obra de Cristo. E o finalzinho ainda nos dá uma deixa para o que vamos ver mais para frente. Né? Que nós somos encarregados da palavra da reconciliação. Mas isso é o próximo tópico. A gente pode ver antes que também Deus restaura o físico. Como Isaías profetizou sobre Cristo, ele diz em Isaías 53:4, um texto bem conhecido, Isaías 53, diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não quero dizer que não vamos ficar mais doentes, mas Cristo levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. E nós podemos crer e confiar que tudo que ocorre no nosso físico, Ele sabe, e podemos buscar o auxílio em Cristo. Então Deus restaura o físico, como também restaura, eu devo ter pulado um ponto, que é o intelectual. Né? Ele restaura o intelectual, e a gente vê que Romanos 12, 1:2 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente pode ser renovada e transformada, e isso é parte da solução de Cristo para o homem.
E dessa forma nós podemos até experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também Deus restaura o social, restaura o relacional. E eu acho interessante observar que aquilo que é o certo agir, que ele sempre reflete na natureza daquilo que Deus é. Vou reformular. Aquilo que nós não devemos vai contra a natureza de Deus. E nós aprendemos que Deus é um Deus triuno, é um Deus único, mas que Ele atua em 3 pessoas: o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E nós podemos observar que há uma perfeita unidade nas 3 pessoas da Trindade. E assim Deus quer que nós sejamos, nós com Ele, e nós, entre nós, como uma perfeita unidade. E irmos contra isso reflete o pecado nas nossas vidas, que nos impede de sermos conforme Deus quer que sejamos. E a solução de Deus também afeta a área relacional, né? Cristo, orando ao Pai, pouco antes da sua morte, ele diz o seguinte: para que todos um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E nós, como igreja, mesmo que imperfeitos nesse sentido também, devemos sempre trabalhar para que sejamos reflexo para a sociedade da unidade que Deus quer entre as pessoas. E assim devemos agir para que sejamos exemplo e sejamos atrativos à sociedade nesse sentido também. É interessante quando lemos em Atos 2 que a igreja agia dessa forma, a igreja recém-formada, que eles se uniam, eles estavam sempre juntos, eles compartilhavam o pão, oravam sempre juntos, e isso era atrativo para os demais. E a cada dia Deus iria acrescentando os que iam sendo salvos. E esse é o propósito para nós como igreja. E somos falhos, mas devemos sempre trabalhar para que isso seja uma realidade cada dia mais próxima. E assim possamos refletir a unidade que Deus quer entre os seres humanos também. Entre nós e Deus, e entre nós com as demais pessoas. Pois bem, então a solução, ela também afeta essas 4 áreas. E aí fica a pergunta: o que nós como igreja devemos fazer? O que nós como igreja devemos fazer? Eu queria ler um texto que não está no slide, mas que faz parte daquilo que nós devemos fazer como igreja, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, do 13 ao 15, é um texto bem conhecido também. Romanos 10, de 13 a 15. E o texto diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, as pessoas, elas são salvas, e o problema em suas vidas é solucionado porque quando elas invocarem o nome do Senhor. E se lermos antes ainda, todo aquele que confessar o nome do Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. E aquele que invoca o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o texto continua: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas obras. A gente observa que há várias perguntas. A condição importante para o problema ser solucionado na vida das pessoas é que elas invoquem o nome do Senhor, que elas reconheçam que Cristo morreu na cruz, que Deus o ressuscitou entre os mortos e que ela necessita de aceitar a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, para que o problema da sua vida seja solucionado, que é o pecado que afetava todas as áreas da sua vida. Mas o texto questiona como elas podem invocar e crer se elas não ouvirem a respeito. E como elas poderão ouvir a respeito se não houverem pessoas que preguem esta boa nova para elas? E como as pessoas irão pregar se não houver um sistema que envie essas pessoas, né? E isso nos é colocado como parte para solucionar o problema. E como eu falei no começo, se somos parte da solução, somos porque mereçamos, não somos porque somos bons, porque somos capazes, porque somos preparados. Nós somos pela misericórdia e graça de Deus. Somente pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas quis Deus fazer essa loucura, nos usar para essa solução. E se Deus quis, para nós humanos parece loucura, porque o nosso entendimento não chega perto do grande conhecimento e sabedoria de Deus. Para nós é loucura, porque somos imperfeitos. E reconhecemos isso a partir do momento que reconhecemos da necessidade de aceitarmos a Cristo. Mas Deus, na sua imensa e inatingível sabedoria, Ele escolheu agir assim. Fazemos parte dessa solução, de irmos falar dessas boas novas para que as pessoas saibam, de enviarmos e participarmos de todo um sistema para que alguém vá e fale. Que falamos onde estamos e que façamos parte de um sistema que leve pessoas a outros lugares falar. E essa é a nossa atuação. E a nossa atuação, ela não deve ser apenas em anunciar, ela deve ser também em solucionar não só a questão espiritual, mas também solucionar a questão física, a questão intelectual, a questão relacional e social, né? Como Cristo falou, nós devemos ser seguidores de Cristo. Ele disse esse texto que foi profetizado primeiramente pelo profeta Isaías e no Evangelho, no capítulo 4 de Lucas, ele está na sinagoga de Nazaré e como de costume, lhe pediram para que lessem um texto. Ele abriu no livro do profeta Isaías e leu o texto que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Com certeza, nós podemos colocar todos esses pontos numa perspectiva espiritual, né? Todos são pobres porque eles não conhecem o amor e a riqueza daquilo que Deus propõe. E também porque são pecadores, porque são afastados de Deus, então são desprovidos da comunhão com Deus. Todos são cativos porque o pecado aprisiona, acorrenta e deixa as pessoas distantes de Deus. Todos
são cegos porque não enxergam o caminho de Deus. Todos são oprimidos porque o pecado oprime. Porque os nossos erros nos oprimem. Porque não fomos criados para vivermos assim. Fomos criados para termos total comunhão com Deus, para nos relacionarmos com Deus e vivermos na presença de Deus. Porém, nós podemos entender esse texto também, que podemos atuar e devemos atuar nas outras áreas. Pensar não apenas na salvação da alma, e um africano certa vez disse que não consegue ouvir de barriga vazia, porque eles têm muitos problemas com isso. Pensar que pessoas chegam ao fundo do poço por causa de vícios, por causa de opções que fizeram, e elas precisam de um tratamento, além de ouvir a palavra do Senhor. As pessoas precisam aprender a perdoar para que sejam perdoadas por Deus, e devemos assim ensinar e assim demonstrar também. Então a nossa atuação como igreja deve abranger todas as áreas, para que assim possamos alcançar o homem como inteiro. E essa é a oração que fazemos e que devemos colocar e devemos pensar. Na semana que vem estaremos pensando na igreja perseguida, e vamos ter um culto totalmente diferente, fora do nosso padrão de culto, mas não para fazermos graça, mas talvez para tentarmos um pouco compreender, e isso é bem pouquinho, porque não chega nem próximo daquilo que eles vivem. Mas devemos pensar neles também como somos um com eles, e devemos trabalhar para que eles sejam também, porque eles estão lá sendo perseguidos, mas estão falando, apesar das dificuldades. A gente viu o testemunho do coreano, e o seu amigo, irmão, foi morto porque ele queria voltar para casa para falar dessa verdade. Então nós, como igreja, devemos assumir o nosso papel. Eu sei que o conteúdo disso tudo não é novidade para a grande maioria, mas é algo que devemos pensar diariamente e colocarmos sempre diante de Deus estas coisas. Então vamos orar e entregar isso diante do Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é verdadeira. E antes de tudo, o Senhor olhou para nós e viu que éramos pobres, oprimidos, cativos, cegos, e o Senhor buscou solucionar toda essa situação. E agradecemos pela obra que o Senhor fez através de Cristo, que hoje podemos chegar na Tua presença e podemos ter restaurado nossa comunhão contigo, e podemos ver o Teu Espírito agindo em nossas vidas, buscando restaurar as demais áreas das nossas vidas, e que cada dia possamos restaurar a nossa área espiritual, que a cada dia possamos chegar mais e mais perto de Ti, que a cada dia possamos restaurar a nossa mente, que o Senhor opere, transforme e renove a nossa mente, que o Senhor também possa restaurar os nossos relacionamentos e nosso comportamento frente aos demais, possamos cada dia brilhar e mostrar a Tua luz, e que o Senhor possa nos dar a direção, para que assim possamos agir. Que também como igreja busquemos não só pregar, mas também trabalhar e transformar a vida das pessoas por completo, e possamos abençoá-los naquilo que o Senhor nos prover fazer, nos direcionar
e nos mostrar. Nós te agradecemos por tudo, agradecemos por essa noite, que tem sido uma noite abençoada na tua presença, e que o Senhor também abençoe o teu povo, traga cada um para casa de volta em segurança, e também que possamos ter uma semana abençoada na tua presença. Uma semana onde possamos brilhar a tua luz e possamos cumprir o papel que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Então, Deus abençoe a todos. Uma excelente semana. Quarta-feira que vem, culto de oração. Domingo que vem, pela minha escola bíblica dominical. Tem sido muito precioso. E depois da escola bíblica teremos culto de ceia. E domingo à noite, nosso culto especial do domingo da igreja perseguida. Deus abençoe a todos. E sábado, celebrai, procurem o Claudinei para dar o nome. Às 4 horas eles vão sair.